eu quero só compartilhar aqui que eu estava falando que tem coincidência ou não, a gente está fazendo a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e esse capítulo que a gente vai trabalhar agora, ele fala muito sobre morte e vida. É muito intenso esse mergulho nessa parte do livro, nesse capítulo que a gente fala sobre morte e vida. E tem uma frase aqui que eu até deixei ela em destaque para trazer e compartilhar aqui com todos nós, porque eu acho que tem muito a ver e eu acho que é muito importante a gente começar falando sobre isso. E ela fala assim: a mulher esqueleto demonstra uma vida compartilhada, nos fluxos e refluxos, em todos os finais e reinícios. É o que cria um inigualável amor e devoção. Aprendemos que a morte é encarada com mais morte, e isso não é verdade. A morte é sempre no processo de incubar uma nova vida, mesmo quando nossa existência foi retalhada até os ossos. Uau. Quando uma respiração termina, Uau. outra se inicia. Uau. Né? Porque eu estava falando aqui que é muito fácil da gente ler, da gente aprender nos livros, para a gente ouvir e falar, tá, tudo bem. Morte, vida, vida, morte, é muito fácil a gente ouvir falar, né? Que é, vamos deixar o velho morrer para que o novo venha. Vamos, né? A morte traz a vida. Exatamente. É morrendo que se nasce para uma vida eterna. Mas como lidar com os sentimentos que vêm diante da situação? E às vezes, diante do ter que não deixar estão conscientes, né, amiga? né? E às vezes são sentimentos que a gente nem se dá conta que tem. A gente não consegue entender muito bem, né? Essa semana eu trabalhei uma paciente exatamente nesse processo. Ela tem uma questão que ela tem que soltar, ela tem que deixar ir. Mas ela não se dá conta que ela segura. Então, por exemplo, ela tem que encerrar esse ciclo. Ela tem que deixar morrer esse movimento dela para que a vida continue. E, consequentemente, quando você solta algo, novo vem, né? E ela não se dá conta. Ela não consegue entender esse processo. E aí, dentro do meu trabalho, eu não posso falar para ela como eu estou falando para você aqui agora. Eu tenho que deixar essa consciência chegar. E aí vou movimentando, né, ela, para que ela perceba. E é engraçado, porque assim, especificamente esse caso tem muita dor, sabe, Ana? Tem sofrimento, né? As pessoas, às vezes, por exemplo, especificamente o caso dela, não percebe que a dor que ela sente é tão grande, que ela não consegue entender que ela é a causadora de tudo isso, que ela pode se libertar disso, que ela pode deixar ir. Porque existe algo, né, que não cabe colocar aqui, mas existe algo nela que está registrado dentro dela como um significado de dor eterna. Para mim viver, para mim ser, para mim ter, eu tenho que sofrer. Se eu não tiver sofrimento, se não tiver dor, não tem significado, não tem sentido, né? Porque quando a gente fica nessa dinâmica, nessa roda de samsara, que ela fica nessa roda de samsara, né? De não conseguir sair disso, né? Quando a gente percebe que a gente não consegue sair desse movimento e que a gente não por mais que faça processo terapêutico, é muito difícil de chegar à consciência, Exatamente. é porque existe um grande benefício em estar nesse lugar. Exatamente. Né? Então, estava falando que ontem nós fizemos um trabalho na constelação, onde eu trouxe um pouquinho... Eu ia fazer uma coisa, veio outra, enfim. E aí a gente trabalhou um pouquinho essa consciência, né? Quem eu era,
Sim. Porque eu não sou a mesma pessoa de ontem, então é quem eu era. Quem eu era em janeiro, quem eu era em fevereiro, quem eu era em março, o que aconteceu, quais foram as situações que aconteceram. E aí a gente trabalhou um movimento de olhar para trás, fazer uma retrospectiva e entender o que é que agora eu deixo morrer. O que eu preciso deixar viver? Para deixar algo vir à tona, eu preciso deixar algo morrer. Olhando para trás, o que eu preciso deixar morrer? Então, 2023 está aí. Vem um novo Uau! ano. Exatamente. Normalmente as pessoas fazem as É, reflexões, fazem as suas projeções, né? E aí, quando a gente olha lá na frente e fala, ah, é porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, tá tudo lindo e maravilhoso. Fazer sua projeção. Mas e olhar para trás e entender o que de fato você precisa deixar morrer, o que de fato você precisa desapegar, o que de fato você precisa soltar e o que você tem. Aí você começa a tomar consciência do que você não consegue soltar. exatamente. E aí é refletir, por que eu não consigo soltar isso? Qual o benefício que eu tenho em ficar com isso? Em ficar nessa dor, em ficar nesse apego, em ficar nessa condição que eu tô, porque eu quero mudar. Eu tenho uma projeção, eu quero um futuro diferente, eu quero fazer diferente, mas eu não consigo soltar. E pensar em soltar isso, deixar isso morrer, me machuca. Então, será que eu não quero passar pela dor? Será que eu não quero passar pelo o sofrimento ilusório que eu crio, Sim, né? sim. Que a gente cria um sofrimento na nossa cabeça. Então, assim, eu não quero sentir. É igual hoje. Por exemplo, eu tava lá fazendo minha ginástica, lá na musculação. E aí eu fico na força, né? Naquela força. Eu sei que eu posso ir mais, mas eu não quero sentir Aham. aquela dor para romper os músculos, as fibras. Eu não quero chegar ali. Porque eu sei que se eu chegar ali, eu vou ter uma Geralmente quando eu exaustão, chego aí eu né? E eu desisto. fico, ai, eu vou sentir dor se eu chegar ali. Eu fico na dor que eu tô. Eu fico na dor que eu tô, mas se eu fizer, por exemplo, minha série é de 12, se eu fizer 13, meu pai eterno. Eu sei que eu vou sentir aquela dor, então eu vou ficar, ai, não, vou fazer só 10, pelo amor É de Deus, só horrível. 10, 10, 10. Entende? Fico presa àquela dor que eu já sei, que eu já conheço, que eu sinto, E mas o não novo. libero essa dor para dar um passo a mais para chegar aonde eu preciso chegar, porque eu sei que para eu chegar ali eu vou É, ter que sentir é, dor. é engraçado, Deu para entender Adriane, como assim a gente estava essa pensando nisso hoje, relação que como a eu gente ia fiz? falar disso. Até uma pessoa falou para mim assim, nossa, que eu postei, ela fez assim, nossa, que tema interessante. Ela falou, eu não gosto nem de ouvir falar a respeito da morte. A morte me Hum, assusta, né? E aí ela trouxe uma experiência que ela viveu, enfim, pelo WhatsApp. E aí eu comentei com ela, eu falei assim, é engraçado, né? A gente tem uma... eu vivi muito, né, essa perseguição da morte real, não da morte emocional, mas da morte física. Eu vivi muito isso, né, com as pessoas que eu amo, enfim. Vinícius, o Sérgio, a minha sogra, meu sogro, as pessoas que, minha mãe, pessoas que eu amo mesmo, assim, sofreram muito, teve muita tensão nesse sentido. Só que eu tenho aprendido, na verdade, porque é uma grande lição para mim, e o meu processo terapêutico tem trago isso para mim de uma forma muito legal. Que todos os dias a gente morre um pouquinho. Todos os dias a gente se despede, né? De tantas coisas, de pessoas, da nossa vitalidade, do nosso corpo, da nossa força. Todos os dias a gente rompe um pouquinho com isso. Que ilusão que é essa que eu tenho de achar que eu não posso ou não devo romper com coisas que têm que ir embora, ou porque estão me machucando, ou porque são necessárias irem, né, para que chegue o novo. É, qual a ilusão que a gente tem, né, no sentido de ficar amarrado? Aí eu vou ficar segurando isso, né? Tem os benefícios, como você falou, que é sistêmico, que está dentro do nosso processo, mas também tem aquela questão de se eu soltar, né, a ilusão que a gente tem, se eu soltar, eu vou perder isso, não vai estar mais no meu caminho, eu não vou ter mais o controle.
Isso, gente, é para tudo na vida, não é só para algo, né? Eu trouxe a minha experiência no sentido físico de pessoas, mas isso pode estar em todos os lugares da nossa vida. No trabalho, nos relacionamentos, né? No nosso jeito de Uhum. ser, né? Como é difícil, por exemplo, você sabe às vezes que você tem que mudar, tem que criar um movimento e fazer uma mudança em você. Mas você está tão habituada com o que você já traz para você todos os dias que você não quer. E aí você fica ali amarrando, segurando, não solta. E aí a vida vem e te dá umas porradas, né? Você se depara com pessoas que te enfrentam em relação a isso, que te trazem essa informação. Olha, você tem que mudar, não sei o quê. Às vezes nem em palavras, mas em movimento mesmo. E você fica ali, segurando, segurando. Por que, né, que a gente faz isso? Por que a gente não solta isso? A gente não deixa morrer? A gente às vezes tem consciência já de que é um processo que é necessário, que tem que mudar, tem que transformar. E não acontece nada. Outra questão também que você comentou, que eu acho bem legal, que acho que é um pouco do que a gente está vendo, esse é o primeiro ano na minha vida que nada vai mudar. No sentido de chegou o mês de dezembro, existe uma necessidade de mudança, uma loucura, e as pessoas piram. Mercado, trânsito, viagem, né? Tudo aquilo que a gente já sabe. E aquela necessidade de cobrança, né? De, eu tenho que mudar tudo, tenho que transformar tudo, esse ano me promete. Aí vai pegar lá né, o que se fez de promessa e descobre que de 15 opções ela só fez uma, 14 ela deixou para lá, e aí cata o chicotinho, se bate. Gente, eu jurei para mim, Ana. Falei, esse ano eu não vou entrar nessa vibe. Eu não tô. Parece que é Natal já, que a semana que vem, né? Outra semana já muda o ano, mas tá tudo bem para mim, assim, não tem uma. Eu não estou como os outros anos, assim, onde eu tinha necessidade de ter pressa, né? E de encerrar os ciclos, né? Eu encerrei isso esse ano, eu preciso encerrar. Não. O que eu tiver que ter encerrado, porque estou muito consciente, vai ter encerrado. O que não tiver, é porque eu ainda preciso ficar um pouco mais. Também, né? Não tem essa sangria desatada. Eu tenho que encerrar esse ciclo, vou mudar isso. Não, não vou. O que teve que ser mudado, o que eu tive que encerrar, encerrou. O que ficou para o ano que vem que eu vou ver, né? Que está ali daqui 2 semanas, né? Durante o ano, quantas 2 semanas eu tive? Muitas. É Por que isso. que agora que vai virar, né, o ano, esse desespero, né? Não, não consigo.